E Tá tem bom. um outro trecho da decisão aqui que eu queria ler, Manu, para você comentar aqui com a gente, que ele diz o seguinte: o Moraes, né? Conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Até a Manu já deu para a gente, né, algumas explicações por que dessa decisão do ministro Moraes. Manu, você que acompanha tão bem o Supremo, né? As decisões do ministro Moraes, elas são bastante claras, assim, não tem aquela linguagem, aquele juridiquês, né? Que a gente não costuma entender. E ele tem usado nas suas decisões alguns recados também que ele está dando nas decisões. Ele sempre foi assim ou isso a gente está acompanhando mais de agora? Ele também está acuado, né? Não, olha, desde o começo, até quando ele era presidente ali do TSE, as decisões dele, além de serem claras, diretas, elas sempre tiveram recados, né? A frase ali emblemática dele em quase todas as decisões, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Agora ele veio com essa questão da justiça é cega, mas não é tola. E eu gostaria de frisar aqui, Andressa, que dessa vez ele escreveu corretamente. A gente, da última vez, fizemos ali algumas matérias de que ele tinha usado ali uma partícula aditiva, né, o mais em vez do mas dessa vez veio a justiça é tola, mas não é cega, e é um claro recado para que de que ele está observando, de que ele está vendo, e ele cita também a questão das milícias digitais, que foi uma coisa que ele falou bastante até no discurso dele na sexta-feira, na abertura do segundo semestre do Judiciário, que ele chamou, né, de organização criminosa que atua para coagir o judiciário e que tem o mesmo modus operandi das pessoas que atuaram ali na tentativa de golpe de Estado. E qual que seria esse modus operandi? Seria minar a institucionalidade, né, minar a normalidade institucional do país para que pudesse ser aplicada uma possível GLO, né, uma lei ali de intervenção nos poderes. Isso agora ele coloca como um adendo ao modus operandi do que ele chama de organização criminosa, a questão de uma intervenção de um outro país, que seria a intervenção aí do presidente Donald Trump, porque ali nas falas, né, do presidente Donald Trump, ele acaba colocando essa questão do processo de Jair Bolsonaro como uma das condicionantes, né, para a taxação de 50%, para a aplicação de sanções ao ministro de bloqueio de visto, tanto dele quanto de familiares e também de ministros que ele coloca como aliados, isso a gente não tem com muita clareza ainda, Andressa. Essas, essas questões dos Estados Unidos, né? Quais ministros serão sancionados? A gente tem uma noção. A gente sabe que Alexandre de Moraes sofreu sanções, mas a gente não sabe quem são esses aliados da corte. A gente ainda não tem nomes específicos, embora a gente tenha uma noção. Então, assim, o Moraes ele é sempre muito claro nos recados dele. É, a defesa de Jair Bolsonaro entrou com um pedido de embargo de declaração, que é um pedido de explicação de decisão. Então, na primeira decisão que Moraes falou, olha, Bolsonaro descumpriu as cautelares, mas ele não vai ser preso porque ele, né, demonstrou aqui boa vontade e foi uma coisa isolada. Então, é, nessa decisão do Moraes, ele optou por não mandar prender nem para prisão domiciliar, nem para prisão preventiva, mas ele fez vários alertas. Ele disse que se descumprisse, seria preso e colocou ali todas as condicionantes. Nessa decisão, ele acabou respondendo um embargo de declaração que a defesa de Bolsonaro tinha impetrado no Supremo, pedindo explicações sobre a decisão anterior dele, porque a defesa disse que não tinha entendido, que não estava claro do que ele podia e o que ele não poderia fazer. E até nos últimos dias a gente tem acompanhado muito a rotina do ex-presidente, né? Seguindo ali ele da saída de casa, as idas
ao PL, e ele tem falado constantemente com a reportagem que, olha, eu não sei o que que eu posso falar, eu não sei que tipo de entrevista eu posso dar, então, assim, preciso que vocês consigam uma autorização judicial, mas é isso, assim, nessa decisão, eles ficaram com bastante dúvida. E acho que até a gente, né, Andresa, a gente ficou pensando aqui, até naquela ocasião da entrevista para o Metrópolis, a gente pensou e questionou bastante sobre a questão. Poderia dar entrevista para o YouTube por não ser uma rede social, ser uma rede social ou não poderia? E aí veio até aquela decisão dele explicando que não, né, que nem em rede social dele, nem em rede social de terceiro. E aí depois ele deu uma outra decisão dizendo que não havia proibição de entrevistas, né? Que era só essa coisa da publicação de redes sociais. Então, assim, quando ele não é claro nas decisões, vem alguns adendos, mas as decisões, elas, em grande parte, elas vêm recheadas de recados, né? Ele passa recados dentro das decisões dele.